Como ter suas orações respondidas? Repete comigo. Como ter suas orações respondidas. Sabe, esse é um tema que me intriga, até porque semana passada nós falamos a respeito da chave, né? Que Deus iria virar e essa chave era a oração. Será que quando voltar vai encontrar fé na terra? Essa chave, a chave de Deus é a oração, e só ora quem crê. Repete comigo, só ora quem crê. E nessa semana eu estava meditando na palavra, na minha meditação diária, e eu me deparei com um texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, Provérbios capítulo 15, versículo 8. Provérbios 15, 8 diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Sabe, Deus não gosta. O ímpio é o incrédulo, o ímpio é aquele que não crê, o ímpio é aquele descrente. Então essas pessoas, elas fazem coisas na força do seu braço, às vezes fazem sacrifícios para galgar mérito, fazem ofertas a fim de conseguir posição ou barganha, e o Senhor não gosta de nada, absolutamente nada que venha do esforço humano. Ele chama isso na Bíblia de obras mortas. No Antigo Testamento ele chamava de trapos de imundícia, e no Novo Testamento ele chama isso de esterco. Então Deus não gosta e nem quer depender, e nem quer que nós dependamos da força do braço, da força do homem, da nossa capacidade para agradar a Deus. Mas, à medida disso tudo, o que de fato pode agradar a Deus? Então o próprio versículo diz assim, vamos repetir juntos? A oração do justo o agrada. Só vocês? Sabe, o sacrifício da carne não agrada a Deus, do esforço humano, mas a oração do justo, isso sim o agrada. Mas quem é justo? Quem é justo o suficiente para agradar a Deus? Talvez essa seja a grande pergunta. Está fácil nós compreendermos que aquele que é justo agrada a Deus, mas a pergunta, eu repito, é quem será o justo o suficiente para agradar a Deus? Eu quero lhe dizer uma coisa, você vai se surpreender nessa noite, diz amém? Amém. Quando você sair daqui, você vai sair em paz. Você vai sair em paz. Eu declaro e profetizo a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre o seu coração. E se você entrou aqui atribulado por alguma razão, alguma questão, algum problema, você vai sair daqui completamente em paz. Eu digo amém pela sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 21, diz assim, eu vou falar um pouquinho a respeito de quem é justo. E qual é o conceito de Deus de justiça? Porque o conceito humano de justiça é um conceito que aponta para eu faço bem, eu me comporto bem, Deus me abençoa. Eu faço mal, eu me comporto mal, Deus me pune. Esse é o conceito de justiça do homem. Mas o conceito de Deus é diferente disso. E isso vai trazer, eu garanto, paz ao seu coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, é nova criação. As coisas antigas já, eis que surgiram coisas novas. Deus está fazendo algo novo na vida daqueles que estão em Cristo. Quem é a pessoa que está em Cristo? É aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. A Bíblia chama isso de novo nascimento, chama de nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer da palavra, e essa pessoa, num toque da graça de Deus, recebe daquele momento um novo espírito e se transforma em uma nova criatura. Ronaldo estava dizendo que ele podia tocar no filho, e o filho estava em coma induzido, e eu já disse isso essa semana, falei para o Rodrigo essa semana isso, por causa do papai dele. Sabe, nós somos, Ronaldo, um espírito, que é o centro do nosso ser, nós temos uma alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, e nós temos um corpo. A gente preza muito pelo corpo, mas o corpo nada mais é do que casa espiritual, habitação do nosso espírito. Quando o corpo morre, o seu espírito volta a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, ele não vai lembrar disso, mas quando você encosta a mão numa pessoa em coma, quando você conversa com ela, o espírito não dorme nunca, ele está sempre ouvindo, ele está sempre recebendo. Então quando você tem um parente, vou lhe ensinar isso, e o seu parente pode estar em coma, e às vezes ele não fez ainda uma escolha, uma decisão ao lado de Jesus, não há problema nenhum em você falar de Jesus para ele em coma, fala no ouvido dele, a sua mente não recebe, mas o espírito que está dentro dele, o espírito humano, recebe aquela palavra, ouve, entende, e o milagre acontece. Quem está me entendendo diz amém.
E quando o indivíduo recebe Jesus, então esse espírito humano velho, ele sai e entra um espírito novo, e nós passamos a ser uma nova criatura, uma nova criação da parte de Deus. Isso faz com que a gente tenha agora uma posição, um status diferente, um status de justo. Nós não somos justos aos olhos de Deus porque nós só fazemos coisas boas, mas nós somos justos aos olhos de Deus porque Cristo nos fez justos. E a Bíblia diz assim, olha o versículo 21, Deus tornou pecado, diga pecado, por nós, aquele que não tinha pecado, mas, para que nele, em Cristo, nos tornássemos o quê? Isso é uma troca. Deus fez uma troca na cruz, Deus fez uma troca no Calvário. Ele pegou os nossos pecados, colocou sobre Jesus. Ele pegou a justiça de Jesus e colocou sobre nós. E quando você recebe Jesus, quando você crê em Jesus como seu Salvador, você então é uma nova criatura. As coisas velhas da sua história e da sua vida já passaram. Deus agora considera você justo aos olhos dele. Por quê? Porque Deus não pode cobrar uma dívida duas vezes. Ele me deve um dinheiro. Eu olhei para você e lembrei. E ele me deve muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele tem muita dificuldade, ele não tem como pagar. Mas acontece que pela bondade de Deus e pela graça do Senhor, o Dudu, esse aqui não, esse aqui, mas aquele lá, que é muito amigo do Ed. E ele perguntou para mim assim, quando é que o Ed te deve? E eu falei, olha, ele me deve tanto. Está aqui, está pago. Está pago. O que aconteceu com a dívida do Ed? Foi paga. Ele me deve alguma coisa? Não. Sabe, nós éramos todos devedores a Deus. Mas o que Deus fez? Pegou a sua dívida, a minha dívida, e colocou em Jesus. E Jesus fez o quê? Pagou. E agora está tudo pago. O que nós devemos a Deus? Nada. Então Deus olha para nós e nos considera justos. Sabe qual é o grande problema? O Ed não sabe disso. O Dudu me pagou e não falou nada para ele. E eu estou querendo dar um abraço nele, mas agora ele anda fugindo de mim. Porque ele acha que eu vou cobrar dele. Então ele fica fugindo, ele fica se esquivando, ele entra ali, ele entra, se eu venho por aqui, ele atravessa a rua, finge que não me viu. Vim na igreja? Não vem? Não vai na célula. Por quê? Porque ele está se sentindo endividado, ele está se sentindo culpado, ele está se sentindo condenado. Sabe, tem muita gente que está assim, Deus já pagou a sua dívida, Jesus já pagou a sua dívida, e você continua com medo de Deus, com vergonha de Deus, achando que Ele vai te cobrar. Ele não vai cobrar você mais nada. Por quê? Porque está tudo pago. Ed, está tudo pago. Está tudo pago, você agora não é mais um devedor, você agora é um credor, e a Bíblia chama isso legalmente na teologia de justo. Diga, eu sou justo. Se você tem Jesus, você é justo aos olhos de Deus. Isso não vem daquilo que você faz, isso vem de um decreto de Deus. Deus decretou você justo. Por quê? Porque você devia a Ele. E Ele não varreu a sua dívida para baixo do tapete. Jesus pagou pela sua dívida. Diz amém. Sabe, Deus considera você justo. Então a oração do justo, a oração do crente, ela é recebida por Deus, porque Deus não olha para ele como um pecador, mas olha para ele e vê alguém salvo, alguém como o seu filho. Sabe, quem nasceu de novo, então agora é uma nova criação. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 17. Presta atenção, diga assim, Evangelho. Evangelho é aquilo que a gente prega, eu estou pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho a palavra representa, significa boas novas. Então Paulo diz assim, Romanos 1,17, as boas novas revelam como Deus faz o quê? Vamos abrir uma alfabetização aqui, eu sempre pensei nisso. Eu já tive uma alfabetização de adultos, já tive um colégio com a igreja, então, vamos lá, você sabe ler, eu sei que você sabe ler. As boas novas revelam como Deus nos declara... Deus nos declara, de novo, Deus nos declara. Então as boas novas fazem com que Deus nos declare justos diante dele. O que do começo ao fim. É algo que se dá pela fé. Não é por aquilo que você faz. Isso é o Evangelho. O que pregam por aí, que se você for bem comportado, Deus vai te abençoar, não é o Evangelho. Então eu posso me comportar mal? Claro que não, você não é tolo. Mas você não vai querer se comportar bem simplesmente para receber a bênção de Deus e fazer barganha. Isso são obras da carne. É aquilo que nós lemos lá em Provérbios, que Deus detesta as pessoas que fazem isso. Porque elas ficam se esforçando e nunca conseguem.
Por que Deus detesta tanto isso? Eu vou dizer por quê. Mas é um perigo quando eu começo a fazer isso, dizer por quê, que aí eu ganho tempo. Mas eu vou dizer por quê, eu preciso dizer por quê. Enquanto o Ed estava fugindo de mim, porque Dudu tinha pago a dívida e ele não sabia, ok. Mas a partir do momento que alguém disse para ele, né, alguém chegou para ele e falou, olha, você não deve mais nada para o apóstolo. O Dudu já pagou a sua dívida, está tudo certo. Então ele tomou conhecimento disso. E agora ele não precisa mais ter medo, ter vergonha e nem precisa fugir de mim. Quem está me entendendo até aqui? Ele não precisa mais fugir de mim, porque a dívida dele já foi paga. Mas se ele continuar fazendo isso, sabe o que acontece, Léo? Ele está se desfazendo, ele está se culpando, ele está se responsabilizando e está colocando como sem valor a dívida que Dudu pagou. Apesar de estar pago, ele continua se comportando como se ele estivesse devendo. Por que Deus detesta isso? Porque Deus pagou um preço muito caro. O preço dele foi entregar o seu filho. Ninguém quer perder o filho. Nós oramos aqui pelo Abel. Nós estamos aqui em plena campanha de oração e hoje nós já tivemos notícias extraordinárias de que o José, filhinho do Paulinho e da Júlia, já teve uma recuperação extraordinária. Mas Jesus, ele não teve isso. Deus entregou ele. E quando a gente quer merecer de Deus alguma coisa, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não tem valor para nós. Está me entendendo? Que o meu esforço é mais importante do que o sacrifício dele. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não tolera isso. Quem me entendeu? Ele não tolera isso. Imagina, ele fica pensando lá, mas você está dizendo, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entreguei o dízimo, eu orei, eu jejuei, eu fui, eu aconteci e tal, e agora eu venho aqui na tua presença e eu peço isso. Não está faltando nada? É a pessoa que se apresenta diante de Deus no seu mérito. Ninguém tem mérito suficiente para se apresentar diante de Deus. Se você erra em uma coisa, você erra em todas. A lei de Deus é assim, não é igual a lei do homem. A lei do homem, se você errou numa coisa, você paga por aquele erro. Na lei de Deus, você errou por uma coisa, você paga por toda ela. Então não existe ninguém, absolutamente ninguém. Por isso Deus enviou Jesus ao mundo, para levar os nossos pecados e colocar sobre nós a sua justiça. Então isso é o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Eu disse que você ia sair daqui em paz. Em paz porque hoje você não vai ter mais razão de sair daqui culpado ou condenado. Agora você não é tolo, então eu posso pecar à vontade, já que Deus me considerou justo e eu sou justo para sempre. É claro que não. Se Deus pagou um preço tão alto por você, olha, Dudu pagou um preço muito alto, muito alto, muito alto. Quanto ele pagou? Alguém sabe? Não? Quanto? 30? A vida? Uau, isso é alto mesmo. Ele pagou um preço tão alto, mas tão alto, que não justifica eu pensar de outra forma, a não ser, você cobrou dele, não? Não. O que você pode dar para ele em troca disso aí? Gratidão. Ou seja, graça, que é favor imerecido. Você não tem como pagar. O preço é tão caro que você não tem como pagar. Diz aleluia. Então Deus, ele pegou o seu filho Jesus e tornou ele pecado no meu lugar. Ele pegou o meu pecado e colocou em Jesus, e pegou a graça, a justiça de Jesus e colocou sobre mim. E o que isso significa? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados. Lembra que eu falei que a oração do justo agrada a Deus? Então já disse que Deus considera aquele que crê em Jesus justo. E agora olha só o que Romanos diz, Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos o quê? Nós temos o quê? Então quem é justificado tem paz com Deus. Por quê? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o nome dele? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e não pelos méritos, a essa graça, a esse favor, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diz amém. Amém.
não há mais obstáculos, nós podemos e devemos orar. Eu estou falando de como Deus responde a nossa oração. Ele responde a nossa oração porque Ele se agrada da oração do justo. E por mais que você não se considere, é o que você é. Isso é uma questão de identidade, isso é uma questão de posição. Deus fez você justo em Cristo Jesus pela fé, do começo ao fim. Isso tudo se é adquirido pela fé. Então a posição de pecador destituído, a posição de separado de Deus, ela não existe mais, porque Cristo Jesus morreu por nós e Ele fez, diga Jesus, fez as pazes. Temos paz com Deus. Aí a música canta e canta e canta e canta. Eu falei isso de manhã, temos paz com Deus. Chega a ser cansativo, mas é bom que seja, porque é uma verdade que está sendo declarada. Deus fez as pazes conosco em Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Então você pode, diga eu posso, fazer a oração do justo, porque isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. E se você ainda não recebeu Jesus, não creu em Jesus como seu Salvador, essa noite é uma oportunidade dessa chave ser virada na sua vida. Então a oração do justo, ela tem uma base. Repete comigo, a base da oração do justo. Efésios capítulo 3, versículos de 2 a 6, diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo estava dizendo que ele tinha uma responsabilidade que lhe foi imposta em favor da igreja, de pregar o evangelho, esse evangelho que salva, que liberta, que cura, de graça. E aquilo era uma responsabilidade que estava sobre ele, porque um homem que foi tão pecador, foi salvo e foi transformado de uma forma tão maravilhosa, agora não restava outra coisa. Aliás, ele mesmo fala a respeito disso, porque o amor de Cristo me constrange. A quantidade do amor, o tamanho do amor de Jesus por ele o constrange a essa responsabilidade, a essa graça, a esse favor. E assim era Paulo, e assim devemos ser cada um de nós. O versículo 3 diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Então existia um mistério que precisava ser revelado. Mistério na Bíblia é algo que está no Antigo Testamento, oculto, mas que é explícito no Novo. Algo que as pessoas não sabiam na Antiga Aliança, mas que agora sabem na Nova Aliança. Esse é o mistério. E ele está falando de um mistério que ia ser revelado. Versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Quantos querem saber o mistério de Cristo? Vire para quem está ao seu lado e pergunta: você sabe qual é o mistério de Cristo? Se não sabe, vai saber hoje. Versículo 5 diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora, diga agora, foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Versículo 6, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, as portas estão abertas, sim, nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, com ousadia, com coragem, e a oração do justo, Deus responde, diz amém. Então Paulo está falando de um mistério. A gente precisa entender bem a respeito disso. Como eu já falei, era algo oculto que agora é revelado. O Antigo Testamento não entendia de igreja, só entendia de Israel. O diabo no Antigo Testamento, no passado, ele só via Israel como inimigo e procurava destruir Israel. Procura até hoje, mas hoje Israel não é o único alvo. A igreja também é um alvo de perseguição, porque aquilo que estava oculto foi revelado em Jesus. Então nós sabemos que o diabo ele teve uma luta que foi frustrada, porque Jesus se entregou na morte, restaurou as nossas vidas como oferta pelo pecado e ressuscitou, repete comigo, ressuscitou para a nossa justificação. Olha só o texto da palavra, Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim, vou tomar uma aguinha, posso? Então você lê para mim o texto, vamos juntos? Jesus morreu pelos nossos pecados. Quantos sabem disso? Todos sabemos disso.
Quando a gente toma ceia, nós estamos falando exatamente disso, que o sangue de Jesus foi derramado e há perdão para os nossos pecados. Mas ele ressuscitou, isso muita gente não sabe, para a nossa justificação. Não é apenas o perdão dos pecados, ele não apenas te perdoou, mas agora ele declara você justo. Sabe o que é isso? Ele considera você alguém que nunca pecou. Que absurdo, né? Isso se chama graça de Deus. Isso é absurdamente grande. Absurdamente grande. Ele olha para você na sua oração e ouve a sua oração como alguém que nunca pecou. Porque dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Religiosos não gostam disso. Os fariseus não gostavam disso. Os sacerdotes não gostavam disso. Porque eles achavam que tinha que merecer, tinha que fazer, tinha que cumprir, tinha que sofrer. Mas todo o sofrimento que cabia a você, Jesus levou sobre ele lá. E fez de você justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele foi entregue para a morte por seus pecados e ressuscitado para a sua justificação. Ele venceu a morte. Diga, venceu a morte. E assim, na qualidade de vencedor, ele nos considera e ele nos declara justos aos olhos de Deus. Diz amém? Então, olha só que coisa desagradável. Desagradável para quem? Desagradável para o diabo. Porque se o diabo antigamente ele só precisava se preocupar com o povo, como é que é o nome do povo? Israel. Agora ele tinha que se preocupar com outro povo. Como é que é o nome do outro povo? Igreja. Nós lemos ali. Agora os gentios, você sabe quem é gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então o chinês é gentio, o brasileiro é gentio, o americano é gentio, o italiano, o português, o africano, todos são gentios aos olhos de Deus. Deus lida nessa terra com dois povos. Um é Israel. E você está vendo aí na mídia todo dia, o tempo todo, tentando destruí-los, sempre em guerra. E o outro povo que Deus lida nessa terra se chama igreja. Diga igreja. Igreja é a reunião dos salvos de todas as nações. Então a igreja não é a igreja brasileira, a igreja americana, a igreja portuguesa, a igreja chinesa, a igreja japonesa. Não, é a igreja de Jesus. Crentes que estão na China, no Japão, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África, para poder desenrolar aqui mais fácil, lá na Oceania. E todas essas pessoas que aceitaram, que creram em Jesus juntos, se transformam em igreja. Só que o diabo não sabia isso. O povo de Israel não sabia disso. Deus guardou isso como um mistério e soltou como uma bomba na cabeça do diabo. Porque isso antigamente era um povo. Agora, meu irmão, ele tem que se preocupar com pessoas de todos os povos que são chamados pelo seu nome. Justos, justificados, crentes em Jesus, pessoas que Deus se agrada em ouvir e recebe oração e muda a história, transforma vidas, restaura famílias, cura feridas. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Você crê nisso? Diz amém, irmão. Isso é maravilhoso. Efésios capítulo 3, agora nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12, diz assim: e ele continua dizendo, esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus ocultou isso. Versículo 10 ele diz, a intenção dessa graça era que agora, diga de novo, agora, mediante a igreja, diga igreja. A igreja não é esse prédio, irmão, a igreja somos nós. Somos nós e todos os outros crentes espalhados nessa terra, de um lado e do outro. Essa é a igreja de Jesus. A igreja é a empresa que nunca faliu e que mais prospera, que não existe como destruí-la. E quanto mais persegue, mais ela cresce. Quanto mais trabalha, maltrata, mais ela fortalece a fé. Essa é a igreja, nós somos a igreja. O diabo está zangado, porque ele perdeu, não tem como ele lutar. Oh, meu Deus, se a gente conseguisse entender isso. Entender, a gente entende. Você é um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem inteligente, mas se a gente conseguir crer nisso. Então Deus manteve isso em oculto. Ele guardou esse mistério, esse segredo. E a intenção dessa graça, diz o versículo 10, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso aqui é a Bíblia falando de principados e potestades, de demônios, espíritos malignos que ficam agindo no meio das pessoas, nos lugares, espíritos territoriais, e agora eles precisam saber, e agora eles descobriram que existe um povo, né? O assembleano diz que tem um povo barulhento,
né? Existe um povo que pode ser barulhento, que pode ser quietinho, que pode ser de um jeito ou que pode ser do outro, mas que todos eles são chamados pelo nome de Jesus, que agora eles são justos diante de Deus, e eles morrem de raiva, os demônios disso, e nos perseguem por causa disso, mas eu vou lhe dizer uma notícia: eles não podem fazer nada contra você. Diz amém. Então, de acordo com o seu eterno plano, ele realizou em Cristo Jesus. Qual era o plano? Fazer Jesus sofrer. Puxa, mas que pai é esse? Isso é para você ver o tamanho do amor de Deus por você. Você não faria isso com seu filho, mas Deus fez para mostrar o seu grande amor. Romanos 5 fala sobre isso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele pagou um preço. E quando eu rejeito esse preço, eu estou rejeitando a salvação. Eu estou rejeitando o Filho de Deus. E para esse pecado, eu não tenho perdão. Quem está me entendendo? Mas esse não é o seu caso. Você já creu em Jesus como seu Salvador. Logo você é justo, justificado. Então, por intermédio de quem temos de Jesus, né, nós temos livre acesso. Repete comigo: livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Vamos ler o versículo 12 juntos, todo mundo? Vamos lá? Por intermédio de Jesus, nós temos agora livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Nele quem? Jesus. Livre acesso. Esse livre acesso que restaurou a sua vida e que tirou você daquela situação, que salvou você da morte e trouxe você de volta para a vida. É esse livre acesso que fez isso na sua casa, na sua família, que mudou a história da sua vida. Se você era um pecador perdido, seja um grande pecador, ou se julga um pequeno pecador. Sem Jesus, pecadores são pecadores. Então esse livre acesso agora é de todos nós. Diga: é meu. Diga assim: eu posso, aceito por Deus. Então o diabo ele fica perplexo, porque antigamente tinha que matar bode, matar cabrito. Ele faz isso até hoje com as religiões que ele comanda, e tinha que fazer isso, fazer aquilo. Agora não precisa mais nada, basta entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu pai que está em secreto, e clamar e pedir a ele, porque ele ouve, agrada a ele a oração do justo, e ele move em seu favor, em favor da sua vida, em favor da sua empresa, em favor da sua saúde. Ele move em favor da igreja dele. Por isso nós oramos pelo bairro, e nós declaramos e decretamos que as barricadas vão sair em nome do Senhor Jesus. E eu não acredito nisso. Esse é o grande problema. Precisa acreditar, porque a moeda do céu é a fé. Mas a primeira coisa hoje é você saber que você é aceito. Diga: eu sou aceito. Eu sou aceito. 1 João capítulo 4, versículo 17, fala a respeito do amor. Olha só que coisa extraordinária. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Diga: confiança. Pois assim como ele é, quem é ele? Diga: Jesus. Assim também nós somos nesse mundo. Vamos repetir isso? Assim como Jesus é, eu também sou nesse mundo. Isso é extraordinário. É tão extraordinário que é difícil você acreditar. Porque você olha com sentimento para aquilo que você sente, para a sua fraqueza, para o seu erro, para o seu problema. Mas Deus, ele não está olhando para o seu sentimento, ele está olhando para a sua posição e para quem de fato você é. E diante de Deus, você é justo aos olhos do Pai. Diz amém. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus está em paz com você, e hoje Deus nos considera como Jesus. Então nós somos hoje uma grande quantidade, eu vou dizer um número para você que eu pesquisei na internet: 2,64 bilhões de pequenos cristos. Diga: cristão. Cristão é pequeno Cristo. E o diabo fica doido, porque antigamente era um Cristo só que ele tentou matar. Ele achou que o Cristo era Abel. Não esse aqui, mas o Abel lá da Bíblia. Depois achou que o Cristo era Isaac. Depois ele achou que era Moisés. Ele foi tentando matar todas as pessoas que ele via que tinha a possibilidade de ser o Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus fez uma promessa e amaldiçoou a serpente e disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E desde aquele tempo ele ficou pensando: eu tenho que descobrir quem é esse, eu vou matar esse cara, porque ele vai pisar na minha cabeça. E ele fazia isso tentando matar crianças, adolescentes, meninos,
como fez na época de Moisés, como fez na época de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, então ele mandou matar, através de Herodes, todos os meninos de 2 anos para baixo. Genocídio, que hoje as pessoas chamam isso de qualquer coisa. E qual o problema? Para nós, nenhum. Para eles, muito. Porque se tinha um Cristo só. E quando esse Cristo morreu, ele não morreu porque o diabo matou. Ele morreu porque ele se entregou como oferta pelo nosso pecado. E depois ele ressuscitou para a nossa justificação. E agora, todos aqueles que crê nele, assim como Jesus é, eu sou nessa terra. Se o diabo estava preocupado com Cristo, agora são 2,64 bilhões de Cristos espalhados nesse mundo. E eu vou lhe dizer algo, você é um deles. Deus ouve a sua oração, assim como Deus ouviu a oração de Jesus. Jesus disse, eu falei sobre isso na semana passada, vocês não receberam nada ainda, porque ainda não pediram em meu nome. Nós temos não apenas o nome de Jesus, hoje nós temos a identidade dele. Quantos têm a identidade de Jesus? Deus responde à oração do justo. O que eu estou lhe mostrando é que a sua justiça não está baseada no seu comportamento. A sua justiça está baseada naquilo que Jesus fez. Porque ele era justo, eu sou justo também. Mas eu não fiz nada para merecer. Exatamente. Da mesma forma que você não fez nada para nascer pecador. Porque o pecado entrou por causa de Adão. Então Deus é injusto em conceder perdão por causa de um homem. Se o pecado entrou por um homem, a salvação também entrou por outro. Então Deus é justo em chamar você justo. Se o diabo enganou Adão e fez ele pecar, e por causa de Adão e do seu pecado entrou o pecado no mundo, agora por causa de Jesus, que não engana, mas que oferece a salvação pela vida de Cristo, pela sua própria vida. Ao recebê-lo como Salvador, nós também recebemos a nova criação, nós somos como Jesus é. Então eu quero dizer algo, você é justo aos olhos de Deus. Sabe, isso tudo foi feito por amor, olha o que o versículo diz. Assim como ele é, também nós somos nesse mundo. E no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Isso é um novo mandamento? O mandamento antigo dizia respeito, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nunca ninguém conseguiu amar a Deus daquela forma. Mas o novo mandamento diz assim, vocês vão me amar, porque eu amei vocês primeiro. É recíproco. É recíproco, não é uma ordem, é uma reciprocidade. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro, porque ele me livrou da morte, porque ele me tirou da perdição, porque ele me trouxe de volta para uma nova vida. Eu quero dizer para você, esse tipo de oração agrada a Deus. Diz amém? Amém. Sabe, quando você orar e tu vai sair daqui hoje com vontade de orar, você pode ir para a presença de Deus sem medo. Porque você é amado do Pai, Ele recebe, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu pedido, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua necessidade, sabe? E se você tiver uma base para essa oração, a base é a palavra, orar de acordo com a palavra, coisas extraordinárias vão acontecer. Efésios capítulo 3, versículos de 16 a 20, fala de uma oração de Paulo que eu quero orar com você. Aliás, eu quero ler, estudar um pouquinho ela com você. Paulo diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, as riquezas de Deus, Ele te fortaleça, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios, digam cheios, de toda a plenitude de Deus. Quantos querem ser cheios da plenitude de Deus? Amém! Deus escolheu viver em você, não mais conosco, mas Deus escolheu viver a sua vida. Essa é a vontade dele. Mas eu não sinto isso.
Irmão, isso não é uma questão de alma, de sentimento, isso é uma questão de fé, de crer, de credibilizar a Deus e a Jesus por tudo aquilo que Ele fez. Então eu estou dizendo que sim, as nossas orações, elas são respondidas por Deus, porque Deus se agrada da oração de um justo, e nós somos justos, justificados diante de Deus. E tem mais, vira para quem está ao seu lado e diga assim: não acabou, ainda tem mais. O versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer, lê para mim, infinitamente do que? Como é que eu peço alguma coisa a Deus? Eu peço em oração. E ele está dizendo que ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais de tudo aquilo que você é capaz de pedir ou de pensar, de acordo com o seu poder, que agora atua sobre nós, ao nosso lado? Não, atua em nós. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura, e agora o Espírito habita dentro de você. Deus escolheu, sabe, isso é um perdão extraordinário. A gente diz assim: eu perdoo, mas eu não quero nunca mais conviver com essa pessoa. Quem já ouviu esse negócio por aí? Eu perdoo, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa. Uma vez, alguns dias atrás, alguém me fez essa pergunta e a pessoa estava me perguntando assim: será que eu perdoei? Eu acho que eu perdoei. E eu falei para ela assim, para essa pessoa: quando você lembra daquilo que aconteceu, sente dor? Aí ela falou: muita. Então você não perdoou. Porque Deus, da sua vida, Ele nem lembra. Sabe quem lembra? Você mesmo. Você não esquece. O diabo não deixa você esquecer. Mas Deus, Ele diz: eu não lembro mais. Nós não temos a capacidade de esquecer. Mas Deus tem. Quando Ele diz: não me lembro, é porque não lembra mesmo. Então quando você vai a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, terrível pecador. Porque em 1990, você que tinha nascido já em 90, né? Você que não nasceu em 90, porque o terrível pecador que nasceu em 2000, e vai lembrar do seu pecado, e não sei o quê, e aquela coisa toda, e está diante de Deus, e Deus está olhando assim. Gabriel, vem cá, o que aconteceu em 90? Não sei. Vai lá no arquivo. Aí vai lá no arquivo. Teve um irmão que teve uma visão disso. Ele teve uma dificuldade muito grande de perdoar. E a pessoa tinha feito uma coisa muito grande. E num sonho, ele foi levado ao céu. E lá no céu, tinha uma sala muito grande, que era o arquivo da vida de todas as pessoas. Esse trem está falhando, hein? Diz aí, glória a Deus. Espera só um segundinho, que eu já volto. E o sujeito, ele foi lá no céu, aí encontrou o anjo lá, que era o responsável do arquivo. É arquivista, né? É o anjo arquivista, ele trabalhava no arquivo do céu. E ele chegou lá: o que tem aqui? Perguntou para o anjo: isso aqui tem a história de todas as pessoas que viveram na terra. Aí o anjo falou assim: quer ver? Vou pegar a sua. Aí foi lá e pegou a história dele. Aí abriu o livro, rolou, né? Aí ele estava lendo: isso, eu lembro disso, eu lembro daquilo outro, eu lembro daquilo, eu lembro disso também. Mas eu falo para o anjo: tem uma coisa aqui que é interessante, aqui só tem os momentos bons. E o anjo falou: mas é isso mesmo. Mas e os momentos ruins? Os momentos ruins foram todos deletados e apagados pelo sangue de Jesus. Não existe no céu nenhum registro de momentos ruins, só de momentos. Então eu queria pedir, posso pedir para ver os registros de uma pessoa? É a pessoa que ele não gostava. Sabe? Aquele flamenguista que todo mundo gosta. Não esse aqui, né? Esse aqui você gosta. Aquele outro lá. Eu posso ver o registro de fulano? Faz a ficha de fulano. Aí o anjo, peraí, vai lá, e voltou. Está aqui. Aí abriu assim. Aí ele estava lendo lá: eu lembro disso na vida de fulano, eu lembro daquilo na vida de fulano. Aí quando chegou no dia do grande pecado, do grande problema, do grande crime que ele havia cometido, o que estava lá?
Não tinha nada, estava em branco. Mas ele fez isso aqui assim. Fez? Aqui no céu não tem registro. Não tem registro de nada de ruim. Por quê? Porque quando você recebeu Jesus, todos, diga todos, os seus pecados foram perdoados. Você agora é uma nova criação. Você agora é justo aos olhos de Deus. Como se nunca tivesse pecado. Nasceu de novo. Que pecado tem um bebê? Um bebê nasce com um pecado que chama na teologia pecado original, que é o pecado que todo ser humano nasce, por causa da raça humana. Mas um bebê que nasce de novo, pode nascer de novo com 7 anos, com 6 anos, com 40 anos, com 80 anos. Vai mexer com o Eduardo. Com 95 anos, não, ele não tem 95 anos. Quando nasce de novo, todos os pecados estão zerados. Meu Deus do céu. Uma vida nova, um passado apagado. Diz a música do Fernandinho. Pensando nisso, eu até entendo a raiva do diabo. Porque ele não pode fazer nada. Deus ouve a sua oração. Porque você é um justificado. Se você crê, você é um justificado. Então, quando você for para casa, você não vai orar com base na condenação, na culpa, no medo. Você sabe que é amado, você sabe que é filho, você sabe que é perdoado. É assim que Deus vê você. E quando todos nós, igreja, tivermos essa real dimensão na vida de cada um de nós, nós mudamos o mundo. Mas o mundo não vai ser mudado, pastor, é verdade, não vai ser. Não nesse momento. Mas Deus vai olhar e vai dizer assim, Jesus, vai lá, meu filho, traz a sua noiva de volta. Chegou a hora do casamento, das bodas do Cordeiro. E Jesus vai vir nos ares. E no som da trombeta, ele vai reunir todos os bilhões de crentes que existem. E nós vamos subir com ele aos céus. Oh, meu Deus, Maranata. Já disse para vocês, se eu tivesse um outro filho, se fosse uma filhinha, eu ia chamar ela de Maranata. Eu penso nisso todo dia. Você pode querer ficar, mas eu quero ir. Vou sentir sua falta, mas eu prefiro ir para o céu. Maranata, vai ser arrebatado. Pisca o olho. Piscou? Num abrir e fechar de olhos. Você sumiu. Jesus te levou para viver eternamente com Ele. Quantos querem isso? Deus ouve a sua oração. Eu peço todo dia isso. Isso eu não peço para Deus antecipar mais, embora isso possa acontecer a qualquer momento. Porque ainda peço uma responsabilidade. Existe uma missão. Eu quero terminar com um versículo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, diga tudo, diga tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, porque a oração do justo agrada a Deus. E agora você já sabe quem você é em Cristo. E ele diz mais: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, porque Ele te protege. Oh, não mais ansioso, não mais estressado, agora debaixo da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa semana, Deus falou comigo na madrugada e assim, se Ele me acorda de madrugada, azar dele, né, o diabo. Porque eu vou orar, eu vou meditar na palavra e vou orar, eu não vou perder tempo pensando em problema. Não que não tenha problema, mas eu tenho coisa mais importante para fazer. Então, quando eu oro, eu descanso. Eu confio que Deus vai resolver a questão. E sabe, eu fui muito impactado com aquela história de Eliseu de trazer vida para a panela. Bota farinha, bota Jesus na sua panela, que Ele vai resolver o seu problema. E eu fico pensando nisso toda vez que eu penso num problema, porque eu quero trazer Jesus para aquela equação. E Deus estava me dizendo que muita gente não ora porque não quer ouvir a resposta. Porque tem uma vontade firmada, tem um desejo, quer alguma coisa, e sabe que Deus vai dizer não para aquilo, porque aquilo não está de acordo com a vontade dele. Então não ora, porque não quer saber a resposta. Eu não quero perdoar fulano, eu não quero perdoar Beltrano. Perdão é o que mexe mais, né? Eu não quero, então eu não oro. Porque se orar, vai ouvir o quê? Precisa perdoar. Deus quer mudar o coração. Ele estava falando comigo.
a respeito de uma questão pessoal. E eu perguntei para ele se eu podia abrir essa questão para a igreja. E é uma coisa que muitas vezes eu levanto de noite, Ney, não é só você, não levanto, né? Mas eu acordo, levantando. Eu acordo de noite e fico pensando muito a esse respeito. E naquela manhã, no final da madrugada, quando de fato eu levantei com uma alegria no coração. E Deus me colocou uma palavra de 1 Reis, capítulo 18, que é a história de Elias, quando ele faz uma profecia e diz que não choveria sobre a terra. Ele só falou isso uma vez, mas depois de 3 anos e meio, quando ele precisou trazer chuva de novo, aí ele precisou orar. E ele teve que orar 7 vezes. Quantas vezes? E ele estava lá no alto do Monte Carmelo e ele orava e dizia para o jovem discípulo dele: vai lá ver se está acontecendo alguma coisa. E o jovem ia lá e olhava: o sol está quente, não tem nenhuma nuvem no céu. E ele orava de novo. E fez isso por 6 vezes. Na 7ª vez, o que isso ensina para nós? Ensina que a gente não deve desistir. 7 é o número da perfeição. Ore, ore. Jesus disse isso, né? Quando fala daquela viúva: ore e continue orando. Pede, busca, bate. Continue insistindo. E na 7ª vez, Deus falou comigo: olha, e me fez sentir uma paz e diz assim: existe, o jovem falou para Elias, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando você olha para a sua mão, ela perto de você, ela é grande, ela é capaz de tapar o seu rosto. Mas quando você pensa na sua mão, lá no céu, ela é nada. E o jovem disse assim: tem uma nuvenzinha pequena do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal, disse Elias: a chuva vai descer. Quantos querem ter as suas orações respondidas? A primeira coisa é você saber que é justo. A segunda coisa é você ir diante da presença de Deus com confiança e com fé, sabendo que Ele vai ouvir a sua oração. Ele ouve a oração do justo. Mas o justo, quando chega diante de Deus, ele não pode ter dúvida. Ainda hoje de manhã, eu ministrei sobre isso e trouxe a Júlia do Paulinho, ou Paulinho da Júlia, né? Trouxe a Júlia do Paulinho, que é o chefão lá, o pai do José. E Deus deu uma palavra para ela, que eu entreguei, a pastora entregou para ela, e nós oramos por ela. Então você ora para Deus trazer vida, soprar vida, como fizemos aqui com Abel o tempo todo, para Deus soprar vida, aonde tem um espírito de morte. Aí quando você termina a oração, o diabo ele joga uma seta na sua mente e diz assim: e se não acontecer nada? E se der ruim? E se der errado? A fé de Deus anula isso. Porque independente da circunstância, eu continuo crendo. Tem uma pequena nuvem. Tem uma pequena nuvem. Essa pequena nuvem eu segurei nela. Eu segurei nela porque o meu milagre chegou. Eu segurei nela porque a resposta que eu esperava chegou. Eu segurei nela porque a resposta que o Ministério Betel, Casa de Restauração, precisa chegou. Chegou a hora de virar a chave. Mas chegou também a hora de virar a chave na sua vida. Chegou a hora de virar a chave na sua família. Chegou a hora de virar a chave no seu casamento. Chegou a hora de virar a chave na sua empresa. Deus se preocupa com você e com todas as coisas que dizem respeito a você. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus não morreu na cruz para você ser um fracassado. Jesus não morreu na cruz para você ser um enfermo, doente, miserável. Mas Jesus morreu na cruz para que você pudesse receber de toda a bênção, porque todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus, porque somos justos aos olhos de Deus, somos filhos amados aos olhos do Pai. E tem uma pequena nuvem lá no horizonte. Se você tem um pedido, eu quero dizer, se você tem uma oração que você faz, eu quero lhe dizer que tem uma resposta de Deus que está lá. O que você precisa fazer é pegar essa resposta. Quantos querem pegar? Quantos querem segurar a resposta de Deus? Quantos querem segurar a bênção de Deus? Digam amém, diga glória a Deus. Eu sei que é milagre, eu sei que a chuva, eu sei que a glória, ela vai descer sobre nós, a resposta de Deus, porque Deus ouve a oração do justo. Diga: eu sou
justo em Cristo Jesus.